Boas-vindas ao nosso curso interno de comunicação corporativa. Hoje, no nosso módulo 4, comunicação assertiva e comunicação não violenta. E não esqueça, se você perdeu um dos outros módulos, volte algumas casas e veja esses módulos. Não faz sentido você assistir esse sem ter visto os outros, ok? E vamos começar então com uma pergunta sincera. Quem aqui já saiu de uma reunião pensando: eu entendi uma coisa, mas acho que a pessoa saiu entendendo outra completamente diferente? Pois é. Vamos falar sobre duas habilidades que evitam exatamente esse tipo de situação: a comunicação assertiva e a comunicação não violenta, que são duas ferramentas capazes de salvar projetos, equipes e, às vezes, até amizades corporativas. Então vamos para o primeiro capítulo de hoje, comunicação assertiva. A gente já falou sobre comunicação assertiva em alguns episódios atrás, mas a gente vai fazer um aprofundamento maior agora, né? Que comunicação assertiva é dizer o que precisa ser dito. Sem floreios, sem mais delongas, dizer o que precisa ser dito. Nem mais, nem menos. E isso com clareza, com respeito e com intenção. Porque no ambiente corporativo, comunicação confusa gera algo muito perigoso, que é o nosso retrabalho. E sabe aquela coisa de ouvir a musiquinha do Fantástico no domingo, que já arrepia os pelos, e ainda acordar pensando: hoje eu quero refazer o que eu fiz semana passada. Não faz sentido, né? Vai desmotivar. E quais são as personas da comunicação? Já falamos sobre isso, mas vamos reforçar. Vamos falar sobre as personas corporativas clássicas, que nós temos o passivo, tudo bem, depois eu vejo. Temos o agressivo, isso tá errado, faz de novo. Temos o passivo-agressivo, que na sua frente vai dizer: sem problemas. E logo depois vai enviar um e-mail de 14 parágrafos explicando por que não está nada bem. E finalmente temos o assertivo, que é o claro, direto, respeitoso e objetivo. Ele não evita o problema, ele também não explode, ele resolve. Vamos a alguns exemplos do cotidiano, um direcionamento aqui na prática. Imagine a seguinte situação. Um gestor diz: precisamos melhorar os resultados. Melhorar? Como? Quando? Quanto? De que forma? Agora imagine isso com a roupagem de uma comunicação assertiva. Seria mais ou menos assim: precisamos aumentar em 10% o indicador X até o final do trimestre. Para isso, vamos ajustar o processo Y e revisar a etapa Z. Percebe a diferença? Um gera ansiedade, o outro vai gerar direção. Assertividade e autocontrole. Porque ser assertivo não é fácil. Especialmente quando chega aquele e-mail urgente às 5h47 da tarde, com cópia para todo mundo. A vontade é responder rápido, mas a maturidade diz: vamos reler antes de enviar, porque uma mensagem impulsiva pode dar ruim. E a escutativa também é muito importante. Cena típica: você está explicando um ponto importante e a outra pessoa está olhando para o celular. Ou pior, digitando. Escutativa
não é esperar a sua vez de falar, é realmente ouvir. Porque muitas vezes não temos um problema de comunicação, temos um problema de atenção. E o feedback assertivo, por exemplo, nas nossas avaliações de desempenho. Imagine dizer: seu relatório ficou péssimo. Agora imagine dizer: o relatório está completo, mas podemos organizar melhor os dados da página 3 para facilitar a leitura. Percebeu a diferença? Um ataca, o outro desenvolve. O feedback assertivo não diminui as pessoas, ele desenvolve competências. E agora, pessoal, vamos para a segunda parte desse vídeo, a comunicação não violenta. Antes de começarmos com o conceito, eu vou colocar 2 cards aqui para 2 vídeos do YouTube que para mim são de uma autoridade no assunto. Eu já assisti inclusive palestras dela presencialmente na Fiesp, mas é legal para quem tiver interesse, já que eu vi ali no levantamento de necessidade de treinamento, né, naquele Forms que a gente fez antes, que muita gente não conhece o conceito de comunicação não violenta, que pelo menos você possa se aprofundar melhor no assunto, já que aqui o nosso objetivo é fazer em menos de 10 minutos. Combinado? Então vamos à definição, ao conceito. A comunicação não violenta nos ensina algo simples, mas poderoso: separar fatos de julgamentos. Por que dizer você é desorganizado? É um julgamento. Agora dizer o relatório foi entregue 2 dias após do prazo. É um fato, né? Parece pequeno, mas muda tudo. E a compaixão no ambiente corporativo? Imagine eu aqui fazendo coraçãozinho com as mãos. Compaixão não significa aceitar qualquer comportamento. Significa tentar entender o que está por trás dele. Às vezes, aquele colega que parece difícil está apenas sobrecarregado. Às vezes, aquele atraso recorrente é um reflexo de um processo mal definido. Empatia não elimina a responsabilidade, mas melhora o diálogo. E, basicamente, através de 4 passos da comunicação não violenta, que são eles: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Parece meio vago, né? Vamos a um exemplo real? Então vamos lá. Na última reunião, você me interrompeu 3 vezes. Eu me senti desvalorizado, porque preciso concluir o meu raciocínio. Na próxima reunião, você pode aguardar eu finalizar antes de comentar? Percebeu aqui na sequência a observação? Na última reunião você me interrompeu 3 vezes. O sentimento: eu me senti desvalorizado. A necessidade: porque eu preciso concluir o meu raciocínio. E o pedido: na próxima reunião você pode aguardar para eu finalizar antes de fazer o seu comentário? Direto, claro, respeitoso e sem ataques. Ouvir com empatia é trocar o pensamento "ele está errado" por "o que está acontecendo com ele?". Isso muda conversas e muda culturas, que é o nosso tema do próximo vídeo, inclusive. Vamos ao resumão desse episódio? Reparou que uma comunicação assertiva, aliada a uma comunicação não violenta, eleva o clima organizacional, eleva seu status de líder para um líder com L maiúsculo e gera engajamento na equipe? Isso porque comunicação assertiva é dizer o que precisa ser dito, sem rodeio, sem florear, mas com intenção, clareza e respeito. Precisamos evitar os perfis passivo, agressivo, passivo e agressivo e colocar em um altar
o comportamento assertivo, com escuta ativa, aplicando esse conceito em feedbacks, inclusive. E por falar em feedback, e já entrando em comunicação não violenta, precisamos separar julgamentos de fatos, com compaixão e empatia, seguindo os 4 passinhos: observação, sentimento, necessidade e pedido. No próximo episódio, o penúltimo dessa série, vamos tratar de cultura e comunicação eficaz. Não perca! E para você que acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima!